Olá, estudante. Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimentos. Lembrando que a web aula ela tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual, mas também é uma oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Contudo, a universidade entende que na modalidade de educação à distância, o aluno ele tem a autogestão do seu conhecimento e, como tal, ele pode determinar o melhor espaço, o melhor tempo para, para ele realizar seus estudos. E por este motivo, esta web está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa assistir quantas vezes quiser e puder. E em caso de dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens, ok? Então, na nossa web aula de hoje, nós temos como proposta falar um pouco como são realizadas as contratações e aquisições na administração pública e também compreender qual é a legislação envolvida. Todos os atos da administração pública, eles devem seguir os cinco princípios da administração pública. Então, quais são os cinco princípios da administração pública? Nós temos o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade Idade. e também Então, o princípio da eficiência. E para fazer as contratações e as aquisições na administração pública, nós vamos utilizar todos esses princípios para fundamentar esse processo, que é um processo que nós chamamos de licitação, ou seja, a forma pelo qual nós realizamos contratações e aquisições na administração pública. E o que que seria uma licitação? A licitação, eu costumo dizer que ela é uma concorrência entre interessados que desejam fornecer para a administração pública. E por que que eu digo que ela é uma concorrência? Porque eu tenho que ter, né, uma gama de licitantes para que essa concorrência ocorra. Então, a licitação, ela visa garantir um princípio constitucional chamado de isonomia. Por quê? Todos os que desejam concorrer, né, a fornecer para a administração pública devem ter iguais condições de concorrer. E a administração, por sua vez, vai selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, ou seja, aquela que melhor atenda de maneira objetiva o interesse do serviço público. Então, quando nós dizemos que a licitação é uma concorrência entre interessados, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que se não tiver como concorrer, a licitação ela é impossível. E quando a licitação é impossível, ela cai na inexigibilidade. Quando a licitação ela é possível, ela pode ser dispensável ou dispensada de acordo, né, com um rol de possibilidades descrito na lei. E qual que é a lei de licitação? A lei de licitação, a partir do dia 1º de janeiro deste ano, é somente a 14.133. Até, desde o dia 1º de abril de 2021 até o dia 31 de 12 de 2023, a Lei 8666 e a Lei 14.133, elas estavam vigentes. Estavam num período de transição onde você poderia optar por qualquer uma das leis, né? E a partir deste ano, somente a 14.133 é a lei de licitações. Então, esta lei ela estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes, obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além dos órgãos da administração direta, também nós temos os órgãos da administração indireta, fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas de sociedade mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente. Então, ela vai abarcar toda a administração pública, seja ela direta ou indireta. Todos deverão observar a Lei 14.133. E aí, como eu já havia adiantado para vocês, a licitação ela só pode ocorrer se a concorrência for possível. Quando a concorrência não é possível, ou seja, ela é impossível, nós caímos na inexigibilidade, ou seja, a inviabilidade de competição, pois não há esta possibilidade. Por quê? Por alguns motivos. Produto único ou fornecedor exclusivo, então não existe mais de um fornecedor para aquele produto. Serviço técnico de natureza singular, então não existe outras pessoas que realizem esse serviço no mercado. Singularidade de artista. Então, se eu desejo contratar um artista renomado, né, e eu tenho um nome, não existem dois artistas que possam concorrer com o mesmo nome. Então, é quando esta concorrência ela não consegue ocorrer por esses três motivos, nós dizemos que a licitação é impossível porque não há concorrência. E aí cai na inexigibilidade. Então, a inexigibilidade nada mais é do que a impossibilidade de haver essa concorrência, ok? Então, este seria um rol de possibilidades onde a inexigibilidade irá ocorrer. Agora que já verificamos que a inexigibilidade ela se dá por conta da impossibilidade de concorrer, e quando é possível concorrer? Quando é possível concorrer, a licitação ela pode ser dispensada, conforme o artigo da lei, que apresenta um rol de hipóteses chamadas de alienações especiais, ou seja, venda, compra, troca, permuta, doação, como por exemplo a doação de um terreno para o município, tá? Então, é dispensada essa licitação. Por quê? Porque ela está dentro deste rol de hipóteses, onde a licitação, mesmo sendo possível, ela é dispensada por conta desta especialidade. Agora que nós vimos que a licitação dispensada, ela está dentro de um rol. A licitação dispensável, ela é determinada pela vontade do gestor, ou seja, discricionariedade de licitar ou dispensar. Mesmo sendo possível a licitação, o, o gestor ele pode dispensar por um ato discricionário, pela própria vontade, claro, devidamente justificado. Existe também um artigo que apresenta 32 incisos de situações taxativas onde o gestor público pode decidir, como, por exemplo, contratação emergencial, remanescente de obras, dispensa por critério de valor, entidade com tratamento diferenciado, enfim. Seriam estes motivos, alguns desses motivos, onde a licitação ela dependerá da decisão do gestor devidamente justificado. Quando ele decide, né, por licitar, aí vai cair aonde? Nas modalidades de licitação. As modalidades de licitação nada mais são que o modus operandi, ou seja, a forma de se realizar um procedimento, né, para esta licitação. Algumas modalidades caíram com a revogação da Lei 8.666. Outras modalidades surgiram. O pregão, que tinha uma lei específica, que era 10.520,
ele deixa de ser regido por esta lei e ele começa a fazer parte da Lei 14.133. Cada modalidade de licitação é um procedimento próprio, né? Então, nós temos algumas modalidades que são consideradas modalidades comuns, como a concorrência. A concorrência é a modalidade mais ampla de licitação. Por quê? Pois ela permite a participação de qualquer licitante interessado na realização, seja de obras ou serviços, ou na aquisição de qualquer produto. Justamente por permitir a participação de qualquer licitante interessado, é a modalidade que mais apresenta exigências rígidas. Então, ela é a modalidade mais complexa e, ao mesmo tempo, é a modalidade mais utilizada na administração pública, pela própria complexidade. Por quê? Porque nós temos também a modalidade chamada pregão. E qual que é o fato, né, do pregão? O fato do pregão é ser um produto comum. E quando nós falamos de produto comum, nós estamos dizendo que o produto comum é aquele que eu consigo descrever objetivamente. Então, se o produto ele é descrito objetivamente, sem grande complexidade, nós podemos adquiri-lo pelo pregão. Já a concorrência, ele exige uma técnica, uma complexidade para poder concorrer. Fora a concorrência, nós também temos o diálogo competitivo, que é muito utilizado, né, para uma complexidade maior ainda, onde eu vou debater com os meus licitantes aquilo que eu quero, dialogando sobre um produto ou serviço específico, com uma especificidade e uma tecnicidade que seja descrita no edital, mas que haverá uma possibilidade de adequação junto aos meus licitantes. E nós temos modalidades, de licitação que também não servem somente para adquirir ou contratar, que são as modalidades especiais, que são escolhidas por aquilo que a administração pública quer realizar ou vender, como o concurso e o leilão. O concurso, ela é aquela modalidade de licitação que ela visa o quê? Premiar trabalho científico ou artístico, né, pela administração pública. Já o leilão é quando a administração pública deseja vender. Ou seja, o patrimônio público está sendo colocado para venda. Então, isso também é realizado por uma modalidade de licitação, né, chamada de leilão, que é uma modalidade especial, ok? Então, o concurso, ela é a modalidade de licitação de quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes no edital. Nesta modalidade, não existe uma fase competitiva de disputa por preço, pois o valor a ser pago ele é determinado pela administração pública e já está definido no ato convocatório. Já o leilão é a modalidade no qual a administração pública realiza suas vendas. Então, essas modalidades, elas são modalidades consideradas especiais e não comuns, porque, via de regra, a licitação, na sua grande maioria, é para aquisição e contratações, administrativas, ok? Mas abarca também essas modalidades especiais. E, né, o pregão, como eu disse a vocês, ele deixa de ser pela Lei 10.520 de 2002 e passa a ser regido pela Lei 14.133. Então, ele é utilizado, né, eh, para aquelas aquisições ou compras consideradas comuns, ou compras e aquisições que são facilmente descritas, né, e objetivamente descritas, ok? Eu trouxe aqui algumas questões de concurso para que vocês possam entender
como é importante conhecer do tema, né? Então, aqui, nós temos aqui uma questão da Consulplan. Ele é um concurso para auxiliar administrativo 2015, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Por ocasião das festividades juninas, o município de Duque de Caxias pretende contratar uma dupla de sertaneja consagrada, pela opinião pública para apresentar um evento público. Na hipótese narrada, a licitação adequada é a contratação é. Nós temos aqui uma situação onde é uma dupla consagrada. Eles não citaram aqui o nome, mas entende-se que essa dupla ela é conhecida. E então ela não existem duas duplas conhecidas como ela. Neste caso, nós entendemos que a licitação ela não existe, porque não há como concorrer. E neste caso, sendo impossível a licitação, nós entendemos que há inexigibilidade, ou seja, uma inviabilidade da licitação, onde a mesma ela ocorre por inexigibilidade, tá? E a contratação é feita diretamente com essa dupla sertaneja renomada, ok? E nós chegamos aqui ao final da nossa web aula. Espero que ela seja de grande valia a vocês. Eu gostaria de agradecer a Silvia, aqui a Lucinéia, a todos que disponibilizaram um tempinho para poder estar aqui comigo, pois entendemos que a web ela é um plus, mas eu fico muito feliz com a oportunidade de ter essa troca com vocês, ok? Caso tenha restado dúvidas, então vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Por hora, deixo os meus votos de grande gratidão, um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.